Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo, vamos falar sobre separação de misturas. Vamos lá? Então, vejam só. Quando a gente fala em separação de misturas, nós precisamos recordar o que vem a ser mistura, certo? Então, misturas é a união de duas ou mais substâncias sem que ocorra nenhum tipo de reação. Então, por exemplo, quando você acrescenta café no leite ou vice-versa, o que acontece? O leite fica mais escuro e o café fica mais claro. Não acontece nenhuma reação, eles simplesmente se misturam. Agora, como é que elas se classificam? Vamos dar uma olhadinha? Então, veja, quando eu falo em misturas homogêneas, elas apresentam somente uma fase, tá? Então, aqui nós temos alguns frascos coloridos representando uma única fase. Você pode citar, nós podemos citar como exemplos água e sal, água e açúcar, água e álcool, tá? Formando misturas homogêneas, certo? E ainda, quando eu tenho misturas heterogêneas, o que a gente tem? Nós temos duas ou mais fases, tá? Lembrando que fase é toda e qualquer porção visível de uma mistura, tá bom? Então, aqui eu enxergo o óleo, eu enxergo a água e a areia. Então, eu tenho três fases, formando um sistema ou uma mistura heterogênea, certinho? Agora, será que essas misturas podem ser separadas ou não? Você já ouviu falar nisso? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. Quais são os processos de separação de misturas? Nós temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, são várias técnicas diferentes, certo? Qual é o foco deste vídeo? São as separações, os processos de separação de misturas homogêneas, tá certo? Então, a gente vai analisar quais são esses métodos. Vamos lá? Primeira situação. Quando eu tenho um sólido dissolvido em um líquido. Então, por exemplo, eu tenho lá água e sal. Como é que eu separo essas duas substâncias, né? Será que eu consigo ter essas substâncias em separado? Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui eu tenho a mistura homogênea, ela entra em ebulição e o vapor sobe, passa por esse sistema de condensação e nós temos somente a água, somente o líquido. Esse método é utilizado em alambiques, por exemplo, tá? Ou na fabricação, na obtenção de água destilada, tá bom? E ainda, quando eu tenho uma separação fracionada, uma destilação, né? Separação homogênea por destilação fracionada, eu tenho vários líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam. E aí eu tenho aqui, por exemplo, acetona, etanol e água, tá? Como é que funciona a separação? É por diferença de ponto de ebulição. Então aqui eu tenho uma torre de destilação e por diferentes pontos de ebulição, esses líquidos se separam. E aí nós obtemos os três individualmente, tá certo? E aqui nós temos a aplicação de uma destilação, de um exemplo de uma destilação fracionada, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, a torre de destilação, né? De petróleo. A partir daqui nós obtemos todas as frações do petróleo. Então, como é que a gasolina, o gás que tem lá no seu fogão, o querosene, diesel e outras substâncias são obtidas a partir do petróleo? É por essa técnica denominada de destilação fracionada, ok? Então, não se esqueçam disso. E qual é a diferença mesmo entre destilação simples e fracionada? É que na fracionada nós temos uma torre de destilação, tá? Ou nós temos aquela coluna de destilação. E é sempre por ponto de ebulição, por diferença de ponto de ebulição. E ainda, o que mais nós temos? Quando a gente fala em separação de sólidos dissolvidos em líquidos, nós temos uma técnica denominada de cristalização fracionada. Então, por exemplo, para se obter essa fração que você tem sólidos de diferentes solubilidades, né? Nós temos o exemplo aqui da obtenção do sal de cozinha. Então, nós temos as salinas. Quando ocorre a evaporação do líquido, o que acontece? Os cristais de sal começam a se formar. Só que vejam, as impurezas já começam a se separar automaticamente por diferença de solubilidade. Neste vídeo, nós falamos sobre separação de mistura. Espero que vocês tenham gostado e até breve.